Meus queridos irmãos, queridos paroquianos, e deixai que hoje diga assim, minhas queridas ovelhinhas. Bendito seja Deus por tudo aquilo que por nós realiza. No tempo de Jesus, era habitual haver apriscos para as ovelhas comunitários. Chegados ao fim do dia, os pastores conduziam o rebanho para a sua proteção, para estes apriscos, onde as ovelhas passavam a noite. No outro dia de manhã, cada pastor chamava as suas ovelhas. E as ovelhas não se confundiam, porque sabiam quem era aquele que delas cuidava, quem era aquele que as conduzia às águas que matavam a sede, quem era aquele que as conduzia aos prados verdejantes. Não se confundiam nas vozes, porque conheciam a única voz, aquela que era do seu pastor. E por isso o Senhor Jesus toma esta imagem conhecida de toda a gente que o escuta para nos falar da sua relação conosco. Porque também Ele nos protege nos apriscos da sua misericórdia. Também Ele nos chama e conhece a cada um pelo nosso nome. Também Ele nos leva às águas que nos matam a secura da vida, ao alimento que nos mata a fome da existência. Também Ele cuida das nossas feridas. Também Ele procura-nos quando nos desorientamos. Também Ele, sobretudo Ele, e só Ele, tem o segredo da nossa felicidade e da nossa alegria de viver. Há um episódio muito bonito no Evangelho de São João que escutámos não há muito tempo. No capítulo 20, na manhã da ressurreição, diz-se que Maria Madalena tinha ido ao túmulo e não tinha encontrado o corpo de Jesus, porque ele ressuscitara. E fica desnorteada. Chora, porque pensa que levaram e roubaram o corpo do seu Senhor. E aparece-lhe Jesus, que ela não é capaz de reconhecer porque está diferente. Transfigurou-se pela sua ressurreição. E também não sequer é capaz de o reconhecer pelo timbre da voz. Pensa que é o jardineiro. E quando Jesus lhe pergunta por que chora, ela responde: se foste tu que o levaste, diz-me onde o puseste, para que eu possa ir buscá-lo. Mas quando Jesus lhe diz Maria, ela imediatamente reconhece, naquela carga emotiva e no carinho daquele chamamento, a voz do seu Senhor. E por isso diz em aramaico Rabuni, que significa meu mestre. Queridos irmãos e amigos, que bonito seria se nós tivéssemos a mesma capacidade de sentir o carinho e a misericórdia com que o Senhor nos chama pelo nome. É que às vezes, misturados no meio das outras ovelhas, nesses apriscos comunitários que são a nossa vida, há tanto barulho que não somos capazes de descortinar a voz daquele que é o nosso único pastor. Ele está presente, não nos abandona. Todas as semanas, quando vou para Évora dar aulas, encontro por esses campos fora tantos rebanhos. E o pastor nunca se vê. Mas ele lá está. Está lá e está atento para que nada aconteça às suas ovelhas. Está lá e está vigiante para que nada de mal possa acontecer àquelas que são suas. Às vezes, podemos não ver o Senhor, podemos não sentir a sua presença pelas distrações da vida, mas Jesus está lá, atento a cada um de nós, preocupado com cada situação da nossa vida. Não nos abandona, está vigilante e atento nos procura quando as forças nos faltam ou quando, desnorteados, nos perdemos nos caminhos da vida. Este é o nosso Senhor, que mesmo depois da sua ressurreição e continuando a interceder por nós dia e noite, a iluminar-nos com a sua luz, continua e quis continuar
a sua missão através dos apóstolos que escolheu. Não foram anjos, foram homens. Homens que procuraram seguir o Senhor Jesus, mas que também caíram. Que na noite da paixão debandaram, cheios de medo, mas que um dia, recuperados por Jesus no seu amor, foram capazes de consagrar toda a sua vida a anunciar esse Jesus que os salvou, que os perdoou e que encontraram como único pastor e Senhor das suas vidas. Ainda hoje, o Senhor não abandona aqueles que são seus. E do meio do seu povo continua a chamar gente que não são anjos, mas de carne e osso, que com generosidade e entrega do coração e da vida possam ser sinal do seu cuidado e do seu ministério de pastores. Nós não temos outro pastor que não seja Jesus. Mesmo quando entrega o cuidado das ovelhas a Pedro, o Senhor diz-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Nós não temos outro proprietário que não seja aquele que nos resgatou pelo seu sangue, como nos dizia São Pedro na segunda leitura. Nós não temos outro Senhor, senão aquele que nos ama com um amor infinito, incomensurável e que, apesar das nossas bandas, das nossas misérias e das nossas fraquezas, continua a amar-nos, a procurar-nos, para nos cuidar das feridas, para nos pôr aos ombros e nos dizer: não temas, porque eu estou contigo. É este Senhor, e é neste Senhor que entregamos a vida e confiamos. É por este Senhor que um dia eu me fiz padre e o Monsenhor também. É por este Senhor e por aquilo que Ele por nós realizou que não devemos ter medo, porque quando Ele chama nada tira, mas tudo dá. Caríssimos irmãos e amigos, às vezes com que tristeza eu sinto que os cristãos, quando olham para a vocação sacerdotal, olham como os pagãos. Quando se fala em ser padre, imediatamente vem à mente: mas eu gostava de casar e de ter filhos. Pois eu vou-vos dizer uma coisa, também eu. Não é por o Senhor nos chamar ao sacerdócio que nós deixamos de ter a nossa vocação natural, que é o matrimónio. Isso é o nosso instinto enquanto pessoas, de constituirmos família, de deixarmos descendência. É assim na natureza e é assim com o ser humano. Não é por chamar ao sacerdócio que o Senhor nos retira esta vocação natural. E se assim fosse, eu fui reitor do seminário 5 anos. Quando me diziam que não tinham vocação para o matrimónio, eu torcia logo o nariz. Não se trata disso. Trata-se de algo muito mais profundo e muito mais bonito, que é sentir que o Senhor nos pede que não consagremos o coração a uma pessoa ou a uma família, mas que nos entreguemos todos por amor àquele que por nós se entregou e que continua a acompanhar-nos em cada momento. O Senhor não nos pede que renunciemos à nossa vocação natural. O que o Senhor nos pede é que, em vez de nos consagrarmos apenas e só por nós, o façamos por amor a Ele, àquela que é a sua Igreja. Caríssimos jovens que me ouvis, todos nós sentimos a vocação ao matrimónio, esse chamamento da natureza a criarmos descendência e a constituirmos família. O que se trata é de amarmos de tal forma o Senhor e a nossa Igreja que somos capazes de renunciar a esse instinto natural para nos consagrarmos de corpo e alma àquele que nunca nos faltará. Amor é ser capaz de renunciar. Como um pai e uma mãe o fazem pelos seus filhos. O amor é aquele que é capaz de sair de si mesmo para pensar no bem dos outros, embora com medos, com receios, com incapacidades. Eu não caí do céu. Pertenci à catequese de Vila Real de Santo António. Lá pertenci também aos acólitos. E foi ali, no meio daquele grupo, que o Senhor um dia pensou em desinquietar-me. E pensais que foi fácil? Não foi. Imediatamente comecei a dizer aquilo que todos dizem. Eu? Há outros com mais qualidades. Há outros com menos debilidades. Bata a outra porta, Senhor. Só que o Senhor não tem a nossa forma de pensar. O Senhor tem outros critérios. Não escolheu Pedro para ele ser o melhor.
escolheu Pedro segundo a grandeza do coração e da misericórdia de Deus. E continua a chamar gente que seja capaz de entregar a sua vida por amor a esta igreja pela qual o Senhor se entregou também. Às vezes fala-se em crise de vocações. Eu não sei o que é isso. Eu acho é que há crise de cristãos. Porque quando somos verdadeiramente, confiamos naquele que nos chama. Quando somos verdadeiramente discípulos, não pomos condições àquele que é o nosso Senhor e o nosso pastor. Como eu costumo dizer, sim, Senhor, sou teu e teu discípulo, mas só até aqui. Que é isto? Senão um profundo egoísmo da nossa parte. Acreditemos que o Senhor nunca nos falta. Acreditemos que o Senhor nunca nos abandona. E se Ele nos pede que sejamos capazes de nos consagrar por amor àqueles que Ele ama, nunca duvidemos que o Senhor nos dará as capacidades, a força e a generosidade para nos entregarmos como Ele se entregou por nós. Meus queridos irmãos e amigos, rezai pelos vossos sacerdotes. Pedi ao Senhor que eles cada vez mais sejam capazes, pela ação do Espírito Santo, de ser sinais da bondade, da misericórdia e de Cristo, que é a cabeça da Igreja. Pedi para que o Senhor os santifique e eles nos ajudem a nós a santificarmos-nos. Para que o Senhor os torne fiéis e eles nos ajudem a nós a sermos fiel a Deus, que nos é sempre fiel. Os padres também pecam. Jesus escolheu 12. Todos debandaram naquela noite da paixão. Só um ficou. E um deles até o negou e o entregou. E o Senhor nunca os pôs fora. Sempre deu a hipótese até às últimas da conversão do coração e da mudança de vida. Infelizmente, também há padres que não o deviam ser. Mas muitíssimos mais do que esses são aqueles que dia e noite procuram ser fiéis ao Senhor que nos é fiel. É para esses que a gente deve olhar. É por esses que a gente deve dar graças a Deus. E é pelos outros que nós devemos pedir para que o Senhor os converta e possam ser sinais de Cristo Pastor único da sua Igreja. O Senhor passa na nossa vida e há de passar também em Portimão. Eu não acredito que Cristo apenas passe nas outras paróquias. Que não bata à porta também dos jovens da nossa comunidade e lhes pergunte: amas-me? Mas amas-me verdadeiramente? Ou fazes do cristianismo uma espécie de clube onde há umas atividades, mas depois da vida, a vida continua como se não fosse nada e como se não fosses meu? Amas-me? Estás disposto a entregar o teu coração? Amas a tua igreja na qual recebestes o dom da fé? Na qual crescestes para a vida eterna, na qual eu estou presente e preciso de ti para que continues a alimentar aqueles que são meus com a minha palavra e com o pão da Eucaristia? Amas-me? Ou a tua fé não passa de um teatro que é referido ao domingo, mas que depois na vida acaba por não ter consequências? Amas-me? Então confia, porque eu nunca te abandonarei. Que o Senhor, que nunca nos abandona e que continua a dar à sua igreja os padres que ela precisa e que nós merecemos, que o Senhor nos ajude a sermos sempre agradecidos pelo dom da vida que é apenas dele, por todos os dons que nos concede e pelos sacerdotes que dá à igreja que é sua. Ao nosso único pastor, nossa esperança, nosso consolo e nossa força, a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Amém.